eu tenho clareza sobre o fato de que essa eleição terá um candidato da esquerda no segundo turno. Pode ser o Ciro Gomes ou pode ser, como eu acredito, o ungido do Lula, o candidato lulista, petista. Está muito claro, portanto, e aí é curioso porque é exatamente a disputa do establishment e do anti-establishment, que a outra vaga é disputada com vantagem hoje para o Jair Bolsonaro, o anti-establishment, com o Geraldo Alckmin, representante, chamemos assim, do sistema. Realizando através das mídias sociais, pelos apoiamentos que ele tem nas mídias sociais, né? E pelas características desses apoiamentos, desses eleitores, eu acho muito difícil ele continuar com esse apoio, tendo nas suas hostes, né, o PR, o Valdemar Costa Neto, um condenado pelo Mensalão. Ele vai ter que fazer uma verdadeira acrobacia no seu discurso para justificar para os seus eleitores de raiz, né, que ele ainda é um candidato, como se diz na linguagem da moda, né, disruptivo, né, anti-establishment, porque não existe nada mais establishment do que Valdemar Costa Neto. Essa é a questão. Eu sinceramente, eu não vejo o que essa vantagem toda de estar na televisão, seria o tempo todo, o tempo que ele ganharia na televisão seria ficar para se explicar para os eleitores por que ele aceitou esse tipo de apoio do Valdemar Costa Neto e seus asseclas. Eu não vejo ganho nenhum nisso, né? Ao ponto que, se você vê pelas tendências, ter o Josué Gomes como uma espécie de um placê, que pode tanto vir a ser candidato a presidente como um vice na chapa do candidato petista. Mas eu não tenho certeza quanto aos ganhos dessa aliança para o Bolsonaro, Vitor, porque tudo que você precisa explicar demais, ainda mais para um candidato como o Bolsonaro, que faz uma campanha quase de comunicação direta com o eleitorado, na base de atributos pessoais muito definidos, quando você faz uma aliança que você precisa explicar demais, eu acho que você tem mais a perder do que a ganhar. E no caso do PR, não é só o Valdemar Costa Neto que tem o peso que tem. É um partido que esteve em todos os governos do PT, esteve de forma ativa, deu o vice-presidente na chapa do Lula em 2 momentos, teve ministros do Lula, teve ministros da Dilma Rousseff, foi mergulhado ali no mensalão. A narrativa do mensalão é péssima para o PR, porque era dinheiro sendo dado em quarto de hotel para o Valdemar Costa Neto, para o Delúbio Soares. O Bolsonaro sabe que essas coisas vão vir à tona. Tanto é que ele já está tentando fazer um arranjo pelo qual, para a aliança vingar, não poderia ter alianças entre o PR e o PT. Quando que o Valdemar Costa Neto vai seguir um tipo de orientação como essa? Nunca. Ele fará alianças com o PT quando e onde lhe for conveniente. Apoiou o governo Haddad aqui, apoiou o governo da Marta Suplicy, tem uma aliança antiga e duradoura com o PT. Então, e mesmo a presença de alguém como o senador Magno Malta, outro boquirroto, outro falastrão, com um corte na casa dos costumes muito parecido com o do Bolsonaro, muito nessa linha conservadora, eu não sei o que soma. Então, eu tenho dúvidas de alianças que ficam muito com uma cara que o eleitor olha e não entende. Aconteceu... que o Onyx Lorenzoni apresentou ontem na Câmara, os 100 ou 110 apoiadores parlamentares do Jair Bolsonaro. Eu acredito que que possa ser verdadeiro. Do ponto de vista político, porém, do ponto de vista do compromisso, portanto, lista que não se revela os nomes não tem menor importância. Então você me diz que tem uma lista de 100 pessoas que gostam de mim, mas não diz quem são essas pessoas, a validade é muito pouca. Porque o sigilo, que, aliás, as pessoas pedem para estar... O sigilo que as pessoas pedem para estar nessa lista e pediram, significa que elas ainda estão trabalhando em seus, digamos, zonas eleitorais, dependendo de alianças com seus partidos, com medo de alguma retaliação. Então, é um apoio que é declarado numa lista fechada. Só tem importância política se os nomes forem revelados. Aí a gente conversa. E o que tem nessa lista também é muito baixo clero, Vitor. É uma lista ali de bagrinhos dos seus partidos, que não fazem verão, né? Uma bancada de 100, 110 não aprova nem no mudança de nome de rua. Então, se a ideia é passar um peso
capaz de suprir a falta que ele tem de apoio partidário e para mostrar que ele teria apoio no Congresso, não serve. Para isso não serve. Para aquele apoio paroquial, regional que impulsiona uma candidatura, pode vir a servir. Mas para isso esses deputados vão esperar isso que o Andreasa está falando. Eles vão esperar receber dos seus partidos a parte que lhes cabe do fundo partidário para não ser boicotados, antes de afrontar a determinação dos partidos e apoiar um candidato que não seja o mesmo que os seus partidos apoiam nacionalmente. É isso que está em jogo. De novo, não é bom para quem quer se vender como a renovação da política ficar ali se coadunando com esse tipo de prática. Uma prática velha, é velho na política. Esse baixo clero fisiológico que vai buscar o dinheiro ali no guichê do fundo partidário é uma coisa mais velha que a própria política. Então, essas contradições, eu acho que ameaçam um candidato que se coloca como virtuoso, como salvador da pátria, como diferente de tudo que está aí, quem está vindo para subverter toda a ordem. Eu acho que o Bolsonaro ainda vai ser contraposto muito a essas contradições.